Olá, torcida tricolor, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos bater aquele papo e vamos ficar por dentro de tudo que aconteceu nos bastidores do São Paulo. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nada do que acontece com o nosso São Paulo. Tem um recadinho para vocês e depois as informações do tricolor. Vamos falar sobre o que aconteceu aí depois do clássico São Paulo, que revoltou bastante os são paulinos e a diretoria do tricolor. Bom, o São Paulo enviará à CBF uma queixa formal contra as arbitragens dos dois últimos jogos do Brasileirão. O presidente Júlio Casares entende que o São Paulo foi prejudicado na quinta-feira com a expulsão do Rodrigo Nestor e no domingo nos lances de cartões amarelos, no gol do Calleri anulado e também no pênalti marcado para o Corinthians. Na quinta-feira, o árbitro foi Paulo César Zanovelli e no domingo, Bruno Arleu de Araújo. Após a partida, a direção do São Paulo se pronunciou classificando a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo como vergonhosa. Nos bastidores do São Paulo, o clima é de total descontentamento. Uma fonte da diretoria do São Paulo relatou que o sentimento é de que o São Paulo deixou de somar 4 pontos nos últimos 2 jogos por causa da arbitragem. Além disso, o árbitro Bruno Arleu de Araújo relatou na súmula do clássico contra o Corinthians ofensas vindas do diretor do São Paulo, Carlos Belmonte, e provocações do presidente Júlio Casares. A dupla ficou irritada com as decisões da arbitragem durante o primeiro tempo. Minuto após abrir o placar, o São Paulo fez outro gol com Calleri, mas o juiz anulou, alegando falta do centroavante em Fagner. E no último lance da etapa inicial, o Rafinha disputou bola com Wesley, que caiu na área. Com isso, o Bruno Arleu de Araújo marcou a penalidade. Na súmula, ele descreveu o seguinte: informo que no intervalo da partida do túnel de acesso aos vestiários, o senhor Carlos Belmonte, diretor de futebol da equipe do São Paulo, proferiu as seguintes palavras: você é uma vergonha, está inventando. Ao final da partida, novamente no túnel de acesso aos vestiários, o senhor Carlos Belmonte, diretor de futebol, e o senhor Júlio Casares, presidente do São Paulo, de forma irônica, aplaudiram e proferiram as seguintes palavras: parabéns, vocês conseguiram o que queriam, foi o que relatou o árbitro na súmula do clássico. Depois da partida, o Carlos Belmonte deu uma entrevista bem calorosa, estava bem bravo, para vocês verem o quanto o São Paulo foi roubado neste domingo lá na Neoquímica Arena. Fez até Carlos Belmonte e Júlio Casares saírem fora da casinha. Eles que nunca aparecem nessas situações acabaram aparecendo então e falando aí algumas verdades sobre a arbitragem deste domingo. E ainda falando sobre o clássico, Ronaldo Piacente, procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, afirmou nesta segunda-feira que vai denunciar o Corinthians pela manifestação homofóbica de parte da torcida presente na Neoquímica Arena neste domingo. Vamos receber a súmula, analisar e então apresentar a denúncia, foi o que disse o procurador-geral. Caso a denúncia de fato ocorra, o Corinthians será enquadrado no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A punição prevista para esse tipo de caso é uma multa que varia de R$ 100 a R$ 100 mil. Porém, a situação do Corinthians pode ser mais complicada, uma vez que o ato já foi praticado outras vezes e por inúmeras pessoas. Neste caso, o código estabelece perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independente do resultado da partida. Provar ou equivalente na reincidência com a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição. Então, de acordo com isso, o Corinthians pode acabar perdendo de 3 a 6 pontos e também perder alguns mandos de campo. Vamos falar de departamento médico. São Paulo atualizou a situação aí de alguns jogadores, como o Igor Vinícius, que vem se recuperando de cirurgia de pubalgia e vem fazendo alguns trabalhos no campo e aumentando a confiança
por seu retorno sem dores. Semana que vem, ele poderá, caso não sinta dores, entrar em campo com o restante do grupo para fazer os seus treinos. Já o Thales Costa avançou no seu processo de recuperação. O volante, que passou por uma sutura no menisco do joelho direito, tem alternado trabalhos no gramado e no Refis Plus, acompanhado dos fisioterapeutas do clube. Já o lateral esquerdo Wellington, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, fez nesta segunda-feira o seu primeiro trabalho no gramado. O lateral esquerdo correu em volta do campo sob os cuidados dos profissionais da área médica do São Paulo. Ainda, o São Paulo não divulgou qual é o tempo previsto para o retorno deles, mas ao que tudo indica, o Igor Vinícius na próxima semana já deve começar a treinar com a equipe. E hoje o São Paulo já começou a se preparar para enfrentar o Sport na quarta-feira, às 20 horas, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Nestor volta à equipe e também o Alisson. O Nestor cumpriu suspensão no último domingo e desta forma ele é um dos mais descansados do meio de campo e é muito provável que ele seja titular na próxima partida. O Alisson, por sua vez, seria titular no Clássico, mas teve uma febre na noite anterior ao confronto e por isso iniciou no banco de reservas e também deve ser titular na partida contra o Sport. Por outro lado, Dorival Júnior terá uma opção a menos para a lateral direita. Isso porque o Raí Ramos não pode atuar pelo São Paulo na Copa do Brasil. Ele já havia disputado o torneio pelo Ituano e por conta disso é desfalque na quarta-feira. Com isso, um provável São Paulo para a Copa do Brasil tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Alisson, Luciano e Caleri. O treino de hoje foi aquele treino típico de pós-jogo, Os titulares do último domingo realizaram um trabalho regenerativo nas instalações do CT da Barra Funda e o restante do grupo foi ao gramado para um trabalho de posse de bola, seguido de um treino de enfrentamento e situações de jogo entre jogadores de defesa e de ataque. A equipe que vai ser titular na próxima partida vai fazer somente um único treino que acontece na manhã de terça-feira. Na parte da tarde, a delegação do São Paulo viaja para Recife. Bom, galera, nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Fiquem com Deus e a gente se encontra aqui amanhã. Tchau, tchau!